Harry Potter ganhou jogos divertidos na sua época do PlayStation 1 e PlayStation 2. Mas além dos jogos que adaptam os livros, nós recebemos também o FIFA de Harry Potter. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo iremos analisar Harry Potter Quidditch World Cup. Harry Potter Quidditch World Cup foi desenvolvido pela EA UK e publicado pela EA Games em outubro de 2003 para PC, PlayStation 2, GameCube, Xbox e Game Boy Advance. Lembrando que a versão de Game Boy é sempre diferente, né? O jogo possui dois modos. O primeiro é a Taça das Casas em Hogwarts, onde podemos escolher pelo time da Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. E o segundo modo é a Copa do Mundo de Quadribol, onde podemos escolher diversos países. Infelizmente, o nosso Brasilzão não está incluso. Oi, sacanagem, velho. Já viu de Praudinho da vassoura, mano. Agora que... Mano, aí, ó. Aí que era o momento de colocar o bruxo, mano. Os caras perderam a oportunidade, velho. É verdade. No jogo começamos como artilheiro, né, que fica encarregado de fazer os gols ali, tomar a posse de bola, enfim, nessa pegada aí. E durante a gameplay vamos recebendo alguns movimentos extras, alguns especiais que vamos fazendo. Por exemplo, o batedor que usa o balaço, ele é liberado e a gente solta o balaço para retomar a bola e fazer o contra-ataque. Fora que temos movimentos de velocidade, alguns especiais que fazemos uns gols incríveis. Realmente invocamos o bruxo de Hogwarts, velho. É, top. Golaço do Valinho das Habilidades, velho. E podemos jogar com os apanhadores somente no final da partida. Sim. Além disso, temos uma barra superior. Conforme vamos fazendo combos e pontos, ele vai se juntando até formar um pomo de ouro. E é aqui que nós podemos jogar com os apanhadores. E quanto mais ponto você faz, maior será a sua barra de tudo. E pegando o pomo, o jogo acaba. O jogo possui um character design muito bonito, já semelhando a direção de arte dos jogos de PlayStation 2, que tem uma direção muito boa nesse quesito, se compararmos com as outras versões, é claro. E o character design ele segue a linha dos 3 primeiros jogos. Um outro ponto positivo é que em sua versão de PC o jogo veio totalmente dublado, e isso é um baita ponto positivo, mantendo o elenco original dos 3 primeiros jogos. Agora que está aqui, você pode escolher com qual dos 4 times das casas você quer disputar a taça de quadribol. Bem, o quadribol é muito fácil de entender. Cara, é muito mais divertido jogar essa bagaça dublada, falo pra vocês. Outra coisa interessante que o jogo tem são os especiais e toda a dinâmica de roubar a bola. Funciona bem e as habilidades vêm no momento certo, deixando tudo muito equilibrado. Olha, um dos principais pontos que me incomoda nesse jogo é realmente a duração das suas partidas, que são bem longas, dependendo da dificuldade ali. Porque o que acontece? A cada gol que você leva, a barrinha superior, ela recua. E a cada gol que você faz, ela avança. Então imagina aí se você tem um jogo mais equilibrado. Cara, vai ficar uma partida quase infinita aí, meu irmão. E as partidas deveriam ser mais dinâmicas e não ficarem tão longas. Porque realmente a parte que nós gostamos é a parte do apanhador. Pelo menos a parte que eu mais curto é essa daqui, ó. É pegando o pomo de ouro, meu irmão. É muito legal. Outro ponto que achei um erro é que poderíamos escolhermos em qual posição queremos jogar. Por exemplo, se eu quisesse ser apanhador, eu controlar ele desde o começo do jogo e ser um pouco mais livre nesse aspecto. Diferente da partida do jogo, que o caminho do pomo ele já é meio que premeditado e depois de um tempo acaba perdendo a emoção. Isso seria bacana para termos um multiplayer local até mais interessante, né? A gente jogar no mesmo time, igual acontece aí no FIFA. Outro problema do jogo é que ele é muito curto, não tem muito o que você fazer nele e ele acaba sendo bem repetitivo. A EA deveria ter aproveitado melhor, igual faz com FIFA, com vários modos de jogo. E sim, eu sei que o jogo é antigo, é de 2003, e eu não sei se nessa época o FIFA e o PES já eram bem estruturados nessa questão de vários modos de jogos, né? Eu não lembro, de verdade. Mas isso resulta num jogo bem raso em conteúdo, o que é um baita desperdício. Em relação
relação à interface, ela é boa, tem um bom design e funciona bem. Nada que atrapalhe a tela e é bem feitinha. Inclusive eles usam as mesmas fontes dos jogos de PlayStation 2, né? Igual Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Até a interface dos botões eles reaproveitaram aqui, o que eu não acho um ponto nada negativo. Realmente você traz a personalidade para o jogo. A trilha sonora de Harry Potter Quidditch World Cup segue o mesmo padrão de qualidade dos seus jogos. As trilhas são muito boas e envolventes e os efeitos sonoros também. E um destaque aqui vai para a narração, que deixa tudo muito divertido, ainda mais se você estiver jogando dublado. O time da Vitória leva para casa a vitória! Vitória fantástica para um time fantástico. Eu acho que a EA perdeu a oportunidade de fazer esse jogo ser uma franquia igual é com o FIFA. Eu falo sério, esse jogo tinha um baita potencial para ganhar inúmeras sequências com aprimoramento da sua gameplay, porque cara, Harry Potter é muito famoso. Isso aqui iria fazer um baita sucesso. Imagina tendo torneio de quadribol, mano, igual tem com FIFA atualmente. Mas ele é um jogo bem divertido, que apesar de pecar bastante na questão do seu conteúdo, tinha um baita potencial para se tornar uma franquia de jogos consolidados. Claro que precisaria de alguns ajustes na parte da sua gameplay, como por exemplo escolher em qual posição queríamos jogar, melhorar outros aspectos do jogo, ter um modo co-op, que isso é muito importante. E aí eu acho que o jogo ele conseguiria se desenvolver muito bem nesse quesito, cara. Sério, eles traziam um pouco da dinâmica que tem até nos jogos de futebol, trazer um pouco para esse jogo aqui, eu acho que funcionaria muito bem, mas só muda que você vai ter que controlar a vassoura, né? Mano, seria muito interessante, cara. É um baita potencial assim, sério mesmo. E você já jogou Harry Potter Quidditch World Cup do PlayStation 2? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua experiência com o game. Além disso, se você quiser ver mais análises dos jogos de Harry Potter, eu vou deixar a playlist aqui ao lado. Assista, que são bem legais. Eu tô fazendo essa maratona de análises dos jogos do Harry Potter e eu quero analisar todos. E também pode assistir minhas outras análises aí. Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva, ajuda demais o canal. Estamos chegando a 5.000 inscritos. Deixa esse like também super impera, que ajuda o vídeo a ser recomendado e mais gente encontrar o canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.